Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 1. Vamos dar continuidade então aos nossos exercícios em que nós vamos revisar algumas questões teóricas de matemática, né? E nesse vídeo nós vamos então falar um pouco sobre o número de morcegos em função da área de uma determinada caverna que esses sujeitos habitam, né? Para isso, nós vamos utilizar um modelo matemático que estima o número de morcegos em função da área da caverna que eles habitam, né? Então, ao contrário do que nós fizemos no vídeo anterior, em que nós fizemos a modelagem, nós tínhamos os dados, e a partir dos dados nós criamos um modelo que descrevia a temperatura em função do cricrilar de uma certa espécie de grilos. Aqui não. Aqui o modelo vai nos ser dado e nós vamos, a partir desse modelo, obter informações tanto a respeito de morcegos, do número de morcegos em cavernas, como a área em função do número de morcegos. Nós vamos fazer essa dualidade aqui. Você pode acompanhar, você pode verificar que esse exercício que nós vamos propor aqui, ele é o exercício de número 26, na seção 1.2 do livro de cálculo 1 do Stuart, na sua 7ª edição, certo? E o que fala esse exercício? Ele fala o seguinte, olha, isso é relativamente compreensível, né? Faz sentido o que está escrito aí. E quanto maior a área, maior a quantidade de espécies que habitam nessa região. Tá? Então, quanto maior a área da região que você considerar, a probabilidade é que você encontre um maior número de espécies. Aumentando a área, aumenta o número de espécies. Alguns ecologistas eles modelaram a relação entre espécie e área como uma função potência. Então não é linear. Quando a área cresce, o número de espécies que habitam a área ele aumenta exponencialmente. Tá? Não é linear. Um caso particular de uma espécie de morcegos que vive em cavernas no México Central, o número de morcegos, a quantidade de espécies de morcegos está relacionado com a área da superfície das cavernas. E essa relação ela é dada por esta equação aqui. Então, a quantidade de espécies em relação à área das cavernas ou da caverna que eles habitam, ela é dada por esta equação aqui. Então, S é a quantidade de espécies e A é a área da superfície de caverna, da caverna que eles habitam. Então é 0,7 que multiplica A elevado a 0,3. Né? Então você percebe aqui que por este modelo a quantidade de espécies em relação à área não é linear, ela é exponencial. E a exponencial se comporta desse jeito aqui. O que está pedindo? O que o item A do exercício pede? A caverna chamada de Missão Impossível, próximo a Puebla, no México, ela tem uma área de superfície de aproximadamente 60 metros quadrados. Tá? E o que ele está pedindo? Quantas espécies de morcegos se encontram nesta caverna? Então ele te dá a área e ele quer saber uma estimativa, quer saber mais ou menos quantas espécies de morcegos habitam essa caverna. Tá? A outra questão, o item 2, ele fala o seguinte: suponha que você descubra que tem 4 espécies de morcegos que vivem numa certa caverna. Qual é o número, qual é a área dessa caverna? Então esse é o item 2. Então no primeiro item, você tem a área da caverna e você quer saber o número de espécies de morcegos que habitam essa caverna. No item 2 é o contrário. Você sabe o número de espécies, você sabe a quantidade de espécies de morcegos que vivem na caverna, e ele está pedindo para que você estime a área. Esse item B, ele é mais aplicável do que o item A. Por quê? Porque é mais fácil você contar o número de espécies do que você fazer o cálculo de área superficial de uma caverna. Convenhamos, né? É mais fácil contar o número de espécies do que você estimar a área de uma caverna. Então, este modelo, ele é ótimo para você estimar a área de uma caverna a partir do número de espécies de morcegos que habitam aquela área. Tá? Isso para
para esse tipo de caverna lá no México Central. Tá? E para as espécies de morcegos que lá habitam. Beleza? Bom, então como é que você resolve o item A? O item A, o que ele está pedindo mesmo? Quantas espécies de morcegos vivem numa caverna cuja área de superfície é de 60 metros quadrados? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o S, você vai pegar essa fórmula aqui, e no lugar do A você vai jogar 60. É isso. É só isso que está pedindo, porque está pedindo o número de espécies. O número de espécies em relação à área é dado por essa fórmula. Se você tem a área, joga o valor da área aqui e estima o número de espécies. Para isso, nós vamos fazer um pouco, nós vamos manipular um pouco de matemática aqui, que é a parte da revisão teórica que nós vamos fazer. Então vamos lá. O que significa S igual a 0,7 que multiplica A elevado a 0,3? Vamos lá. 0,7 significa 7 sobre 10. 0,3 significa 3 sobre 10. Então, essa função S aqui, do número de espécies, ela é 7 décimos, que multiplica A elevado a 3 décimos. Lembrando, o que significa A elevado a 3 décimos? A elevado a 3 décimos significa a raiz décima de A ao cubo. Então, quando você tem uma potência desse tipo, em que o expoente é uma fração, o numerador da fração é a potência do x, ou no caso aqui é a potência de A, e o denominador da fração é o radical da sua raiz, que você é o radical da raiz, é esse númerozinho que aparece aqui. Então, A elevado a 3 décimos significa raiz décima de A elevado ao cubo. Isso sempre acontece, né? X elevado a P sobre Q é a raiz QEsima de x elevado a p, que é o que está escrito aqui, tá certo? Então, se o A for igual a 60, então S vai ser 7 décimos, raiz décima de 60 elevado ao cubo. E aí você utiliza uma calculadora e estima que isso é aproximadamente 2,4. Então você está dizendo assim, olha, então o número de espécies que habitam uma caverna de 60 metros quadrados é 2,4 espécies. Não é 2,4 espécies, porque não existe 2,4 espécies. Lembra? Um modelo matemático, ele dá uma estimativa e não um número exato. Então, estima-se que hajam 2,4 espécies numa caverna de 60 metros quadrados. O que isso significa? Como o número de espécies é um número inteiro, então deve haver 2 ou 3 espécies de morcegos que habitam aquela caverna. Então, ou são 2 espécies, ou são 3 espécies. Então, você consegue estimar, por isso que quantas espécies de morcegos podem ser encontradas. Então, uma estimativa de número de espécies é 2 ou 3. Tá? E agora o item B. Se você descobrir que tem 4 espécies de morcegos vivendo numa caverna, ele está pedindo para você estimar a área. Tá? Nesse caso, você sabe que o S é igual a 4 e nós queremos saber o valor de A para que 4 seja igual a 7 décimos, raiz décima de A ao cubo. Ou seja, nós queremos isso aqui, ó, né? Nós queremos S igual a 0,7, A elevado ao cubo, quando S é igual a 4. Então, eu te dou S e eu quero que você descubra o A. No item A, eu te dei A e eu queria que você descobrisse o S, que era o número de espécies. Vamos lá, então? Bom, já que nós queremos isso, 7 décimos, raiz décima de A ao cubo ser igual a 4, significa o seguinte, né? Você pode isolar, você pode jogar esse 10 para cá multiplicando, o 7 dividindo. Então, raiz décima de A ao cubo é 40 sobre 7. Você quer isolar o A. Para você isolar o A, você vai tem que fazer sumir essa raiz décima aqui. Como é que você faz sumir a raiz décima? Você leva ambos os lados a décima potência. O lado esquerdo elevado à décima potência vai sumir esse raiz décima. Quando você elevar a 10, essa raiz décima ela vai desaparecer e o lado esquerdo vai ficar apenas com A ao cubo. Já o lado direito, 40 sétimos elevado a 10. Tá? Como é que você faz desaparecer esse 3 no expoente? Aí você faz o seguinte, você eleva ambos os lados dessa igualdade
a potência 1/3. Quando você elevar o A elevado ao cubo a potência 1/3, esse número 3 vai multiplicar o 1/3 e isso vai ficar igual a 1. Então, o lado esquerdo vai ficar simplesmente A. Aí o lado direito vai ficar 40 sétimos elevado a 10, tudo isso elevado a 1/3. Fazendo essa conta aqui usando propriedades de potência, esse 10 vai multiplicar o 1/3, e então a área vai ser 40 sobre 7 elevado a 10/3. E aí você pode fazer as contas, use uma calculadora, e você vai estimar que a área da sua caverna é de aproximadamente 333,6 metros quadrados. Então, olha que coisa interessante. Se a sua caverna tem 60 metros quadrados, habitam duas ou três espécies habitam aquela caverna. Vamos colocar duas. Tá? Vamos supor que em 60 metros quadrados você encontra duas espécies de morcego. Quando o seu número de morcego, quando a sua quantidade de espécies de morcego é 4, olha o que acontece com a área. É 5 vezes maior do que no caso anterior. Se tem duas espécies, a área é de aproximadamente 60 metros quadrados. Essa é a relação. Se você tem 4 espécies, a área da sua caverna é 5 vezes maior. Mais do que 5 vezes, né? É mais de 300 metros quadrados. Então, isso mostra a relação de potência que existe, de fato, entre o número de espécies de morcegos e a área da caverna que eles ocupam. Beleza? Bom, esse é um exemplo. Eu não sei dizer o quanto que esse exemplo é realístico, tá? Porque eu confiei nos dados do livro, mas, de novo, não importa muito o fato de serem morcegos e o fato de ser área. O que importa é a relação de potência que existe entre uma variável e a outra. Nesse caso, número de espécies e a área de caverna, né? Você tem que perceber o comportamento exponencial do modelo. De novo, 60 metros quadrados, em 60 metros quadrados você tem 2 ou 3 espécies. Quando você encontra 4 espécies, a sua área é de mais de 300 metros quadrados. Então, essa relação exponencial que existe, isso é o que tem que ficar, certo? Com isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que você continue me vendo nos próximos vídeos.